Para ouvir o Sakamoto, tema da coluna do Sakamoto, inclusive, porque a juíza substituta Kismara Brostolin, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, gritou com uma testemunha durante uma audiência realizada por videoconferência no dia 14 de novembro. Em nota, o TRT informou que a juíza foi afastada. A gente tem imagens. Brostolin chamou a testemunha, a atenção dele, dizendo que ele devia chamá-la de excelência. Sakamoto, a gente tem o vídeo, né? Vamos ouvir o que ela diz no trecho, no vídeo, e depois a gente volta para ouvir o Sakamoto com esse destaque. O Tribunal da Internet ignorou uma atenuante ao já condenar, né? Muitos já condenando a juíza de Santa Catarina pela atitude dela. O Sakamoto vai contar mais daqui a pouco. Antes, vamos ver o que ela disse. Sim, quem é a empresa Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Ô, Sakamoto, você foi a fundo nessa história, né? Foi atrás de mais informações. Não, eu fui atrás, Diego, até porque quando eu comecei a ver a história toda, né, e aí quando você se depara com a cena, você fala, pô, mas peraí, tem alguma coisa muito errada no meio de tudo isso. E aí as redes sociais, a tendência das redes é logo falar, não, a mulher é uma mulher sem caráter, né, demita, mata, esfola, é aquele linchamento básico das redes sociais. É claro que a cena é constrangedora, é claro que a cena tem a sua é degradante, só que aí o que acontece é que no meio de tudo isso tem um atenuante, que a maior parte das pessoas não sabe, é claro, ninguém é obrigado a saber, mas é que ela tem um atenuante, né, que são problemas de saúde mental da própria magistrada, né, que vem tendo um acompanhamento por parte do seu empregador, que é a Justiça do Trabalho, e que, no final das contas, tudo isso levanta uma importante discussão sobre como lidar com situações de transtorno psicológico que afloram, de repente, no local de trabalho, né? E aí o que acontece? É claro, a OAB de Santa Catarina chamou corretamente o caso lamentável, a Corregedoria do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e o Conselho Nacional de Justiça vão apurar o caso. Eu tentei falar com a juíza, mas não consegui, né? E ela pediu o afastamento por questões de saúde hoje. As pessoas perguntam por que questões de saúde, né? E aí que tá, essa audiência, as condições que desaguaram nessa audiência constrangedora, elas não começam agora, mas elas vêm de muito tempo lá atrás, né? Eu conversei com colegas da juíza, pessoas próximas a ela, né, que afirmaram, olha, ela é uma profissional dedicada, ela não quer abandonar a justiça do trabalho, mas ela realiza tratamento, tem problemas de saúde mental, segundo eles, ela teria transtorno bipolar diagnosticado, conta com acompanhamento médico, já chegou a ficar afastada diversos períodos, né, totalizando 24 meses, entre idas e vindas, num período de 5 anos. Depois foi solicitada uma readaptação funcional. No começo ela ficou afastada de atendimento ao público, ficou com despachos e sentenças. Depois houve uma reavaliação de uma junta médica do próprio TRT, com 3 médicos, que falaram que ela estaria pronta para voltar ao trabalho com o público, né, com audiências. Só que aí teve pessoas que já tinham apontado que ela não estava muito bem, e aí acabou acontecendo esse caso do dia 14 de novembro, né? Ela poderia até ser aposentada por validez, mas ela decidiu continuar trabalhando. Teve pessoas que colocaram que tinha uma relação, ela estava em tratamento, mas ninguém sabe o que aconteceu, né? E aí agora o próprio TRT, quando foi se manifestar, né, ele colocou o seguinte, que olha, ela está suspensa de audiências, né? Né, e que vamos fazer uma verificação da incapacidade da magistrada, né, aí, eventualmente para o afastamento médico, e ela acabou se antecipando e se afastando, né? Então, o que acontece? Tudo isso não justifica o constrangimento, mas ela atenua a gravidade e coloca a situação num nível mais complexo. Eu falei com o Christian Dunker, inclusive, que é o nosso colega aqui de UOL, né?
professor titular de psicanálise professor titular do Instituto de Psicologia da USP, né? E ele falou o seguinte, ele falou, olha, não é mais viável num país achar que alguém, porque tem um transtorno, ele é incapacitado e ele está totalmente com a certeza de que ele vai ter que ser desconectado do tecido social e mantido fora. Não é assim. As pessoas com acompanhamento médico, com tratamento, com medicamento, a maior parte das pessoas, inclusive com transtorno bipolar, pode ter uma vida completamente normal. É a mesma coisa de falar que uma pessoa com ansiedade ou com depressão não conseguiria ter uma vida normal, não conseguiria julgar casos, não conseguiria fazer investigações e consegue. A gente sabe a quantidade de pessoas que tomam remédios, né, controlados por questões psicológicas diariamente, né? Então, ele falou, tem que, ou seja, isso depende do quê? Da pessoa ter esse tratamento, ter esse acompanhamento, e aí tem uma questão de um tratamento que é longo, às vezes pela vida inteira, que não pode se descuidar de remédio, senão volta e aflora, né? Não dá para saber se ela estava num surto ou se ela estava numa crise, mas tem que se entender no meio desse processo todo. E o que acontece é que o TRT-12 me falou que eles têm um acompanhamento psicossocial para acolher magistrados, funcionários, terceirizados, né? E que ela foi acompanhada com a psicóloga durante a licença, vinha passando por acompanhamento também. Então, ou seja, o que eu estou querendo colocar com tudo isso? Eu acho que é importante. Ninguém está aqui justificando o tratamento ruim, e ninguém está aqui justificando que uma pessoa receba advogado, testemunha, isso é terrível, né? Só que ao invés da gente, num caso como esse, ao invés de simplesmente linchar a pessoa que está sendo vista na frente, que tal a gente entender, tentar buscar, ver que tem determinados comportamentos que, olha, isso aqui é um comportamento fora do normal, ao invés de falar que é uma questão de caráter, vamos tentar entender isso aqui dentro de um problema psicológico maior. Ótimo, ela foi afastada, ela precisa ser afastada nesse caso, mas o que isso, na verdade, vai, para onde vai, se aposenta, não aposenta, toda essa discussão, ela faz parte da discussão do como nós, como sociedade, vamos tratar pessoas que passam com crises. E no pós-pandemia, mais do que nunca, a sociedade está doente. A gente tem um aumento muito grande no número de suicídios, né? A gente viu influenciadores se suicidando recentemente, a gente tem um número muito grande de pessoas que simplesmente fritam no meio do trabalho e fazem coisas absurdas no jornalismo, na publicidade, numa série de profissões. E isso não é diferente com juízes, com procuradores, com advogados, com ministros, com qualquer que seja. Então, eu acho que é isso. Mais do que ficar atacando pedra, acho que esse é um bom momento para a gente refletir como a gente pode, né, preparar um ambiente acolhedor, ou como acompanhar melhor essas pessoas, para garantir que o ambiente de trabalho seja um ambiente decente e que ninguém sofra, nem testemunha, nem advogado, nem juiz. Verdade.